Boa noite, igreja, tudo bem? Eu acabei de gravar um vídeo, acabei de lançar, pregando para os irmãos, e Jesus tocou no meu coração a estar lendo esse livro aqui, ó, Jesus Frank, que significa louco por Jesus, que eu comentei no vídeo anterior. Eu vou estar todos os dias lendo um pouquinho da passagem. São 60 histórias real, verídicas, que aconteceu com nossos irmãos antepassados. Jesus Frank, loucos por Jesus. Vou estar lendo um pouquinho do trechinho, mas a partir de amanhã vai ser uma história por uma ou duas histórias de cada pessoa que aconteceu. Amém? Deixa eu achar minha posição aqui. O que o escritor fala, são loucos por Jesus. Dedico esse livro a todo aquele que se recusaram a negar Jesus. Seu sofrimento não foi em vão. Aqui tá sumário, né? Não vou ficar lendo, tem sumário, não vou ficar lendo. Eu vou estar lendo o principal, né? Os irmãos. Eu vou estar, irmão, eu não vou estar gravando, vou estar filmando. Vou estar gravando em áudio e vou estar mandando pro vídeo. Vou estar gravando em áudio, vocês vão prestar atenção em áudio. E no caso o áudio é a história, né? Que eu vou estar lendo uma história por dia. Aí vocês prestem atenção no áudio. E eu peço desculpa também pela minha ignorância, o jeito, né? Se eu ler muito rápido, assim, vocês me desculpem. Eu vou tentar ler o mais calmo possível para que vocês possam entender bem. Aqui fala o Martins, que significa Martins, né? Fala a palavra grega que significa testemunha, Martin, testemunha. E aquele que prefere morrer a negar Cristo, ou seja, a obra, né? Prefere morrer a negar a Cristo, a sua obra. Aquele que traz consigo o testemunho da verdade, daquilo que viu, ouviu ou soube como uma testemunha no tribunal. Alguém que significa algo muito importante para tomar parte ao reino de Deus. Além, alguém que sofre severa e constante perseguições por causa de seus testemunhos. Abençoe seu testemunho cristão. Alguém disposto a ir até as últimas consequências por seu amor a Jesus, um Jesus Frank. Amém? E amanhã eu começo a ler e eu mando pra vocês, beleza? Amém? Deixa eu só ler só tá pesando, tá pesado. Jesus Frank, a expressão Jesus Frank começou a ser usada no final dos anos 60 nos Estados Unidos, quando alguns hippies se converteram e deram a um despertamento espiritual chamado Jesus, movimento para Jesus. Começando pela Califórnia e estendendo-se a vários outros pontos daqueles países. Milhares de jovens abandonaram as drogas, o sexo livre, o ocultismo, o misticismo oriental e passaram a seguir a Cristo.
A grande característica desses avivamentos foi o modo com que essas pessoas decidiram viver para Cristo. Um cristianismo radical, como poucas vezes visto na história. Isso porque os mesmos jovens que havia se entregado por completo a toda forma de rebeldia, agora viviam o cristianismo sem reservas. As pessoas passaram então a chamar esses cristãos radicais de Jesus Frank, um termo pejorativo. Portanto, Jesus Frank foi o palavrão na época, né? O palavrão criado para insultar todos os ardentes seguidores de Jesus. Ele significa doido de Jesus ou fantástico por Jesus, né? No início, os cristãos se ressentiam-se ser chamado de Jesus Frank. Entretanto, com os passar dos anos, principalmente desde a década de 60 a igual deixou de se importar. A igreja deixou de se importar com isso e adotou com alegria esse xingamento, pois a verdade ele expressa a verdade daquilo que somos loucos por Jesus, né? E desde então Jesus Frank tornou-se sinônimo de alguns extremistas fiel a Jesus e que os obedeceu, custe o que custar, ainda que o preço seja a própria vida. Braço do Will. Deixa eu ler mais um trechinho para vocês. O objetivo desse livro que o autor fala não é dar o objetivo desse livro não é dar resposta, mas aqui, mais fácil segurar, mas desafiar a fé ao ler a história desses homens e mulheres que sofreram atrocidade terrível por amor a Cristo. Procura enxergar além da tragédia e da martires para descobrir os tesouros que aguardam logo abaixo da superfície. Focalize-se a fé, o amor e a determinação destes cristãos. Reconheça que em você habita o mesmo Espírito Santo que está nele. Creia que vocês também podem mudar este mundo, mesmo diante da situação extrema. Para entender o segredo desse Jesus Frank, é que precisa de dar-se conta de que sua história são muito mais do que um relato de tormentos e sofrimento de um grupo de pessoas dignas de piedade. Tampouco são super cristãos. Eles são cristãos como você e eu, que vivem situações extraordinárias, mas que sempre tomaram a decisão certa, nunca negaram a Jesus. Agostinho disse certa vez: a causa é não o sofrimento, e que faz um verdadeiro mártir. Portanto, através desse livro, usaremos o trecho Jesus Frank. Com frequência, ao se deparar com ele, não pense em Jesus Frank como alguém perfeito ou perto da perfeição, mas sim como um indivíduo comum que descobriu uma causa perfeita de qual vale a pena sofrer, morrer. Esse Jesus Frank chama a atenção de Deus e entraram para a galeria dos heróis da fé
E ainda que muitos deles sejam poucos conhecidos na terra, mas certamente são famosos no céu, e por teres conquistado a amizade divina, atraindo também a inimizade do inferno, que usou e ainda usa de todo o método possível para silenciá-los. O pastor Evelyn contou certa vez a história de uma mulher que procurou e disse por pastor Evelyn: ore por mim, o diabo tem me perseguido furiosamente. Ele respondeu: não, o diabo não tem perseguido você. Ainda não fez o suficiente para que ele se importasse em persegui-la. Portanto, o objetivo de cada cristão nessa terra deve ser o de realizar o máximo para o reino de Cristo, a ponto de chamar a atenção do céu, pois assim despertaremos não só a atenção, mas também a perseguição do inferno. E dessa maneira que se forma o Jesus Frank. Minhas sinceras orações a Deus e que vocês, ao ler sobre alguns desses loucos por Jesus de todas as épocas, sejam desafiados a tornar-se um como eles. Como vocês vão ouvir a partir de amanhã. Opa, celular caindo aqui. Vocês vão ouvir a partir da manhã minha leitura. Vou estar lendo mais calma. E vou estar passando para vocês aí. Amém, irmão? Fique com Deus. A paz do Senhor a todos.